Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma sequência de exercícios a respeito do esôfago aqui, ó, pra gente treinar um pouquinho o nosso conhecimento aqui, baseado nos vídeos teóricos aqui do canal, tá bom? Esses exercícios, eles são do meu livro Lições de Anatomia, beleza? Caso você queira conhecer mais, primeiro link aqui na descrição para você adquirir. Tem a versão física, tem a versão digital. Dá uma conferida aqui embaixo, tem um vídeo mostrando também mais informação sobre o meu livro de anatomia, né, que é o Lições de Anatomia, no caso aqui do aparelho digestório lá, beleza? Então nesse vídeo vamos resolver junto aqui alguns exercícios. Começando aqui com o primeiro exercício lá. Durante seu trajeto pelo tórax, o esôfago transita pelo mediastino anterior, médio, posterior, superior, e daí as alternativas aqui compostas, né? Então, para isso, eu fiz um desenho aqui só para a gente relembrar da parte do mediastino. Relembrando, o mediastino é esse espaço localizado entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Nessa imagem que eu desenhei aqui, a gente está olhando o tórax em perfil, em uma vista lateral. Então, aqui na frente a gente vai encontrar ó, o manúbrio do externo, corpo do externo aqui, beleza? Ângulo external aqui. Então, o mediastino é todo esse espaço aqui. Lembrando que o mediastino ele é subdividido em uma porção superior e uma porção inferior. Beleza? Estou exagerando um pouquinho aqui, né? Uma ilustração didática só, tá? E a gente tem que relembrar que o mediastino inferior ele é subdividido em porção anterior, média e a posterior aqui. Então, o esôfago, vou desenhar ele em verde aqui, ó. O esôfago ele vai transitar bem aqui, tá? Aqui em laranja eu representei a coluna vertebral e aqui em amarelo o diafragma lá, tá? Então, o nosso gabarito aqui, ó, é mediastino superior e mediastino posterior. Beleza, já vamos resolver a questão. Só quero revisar dois tópicos bem importantes aqui que costumam cair na hora da prova, ó. Então, aqui a gente vai encontrar a traqueia se bifurcando lá em brônquios fonte direito e esquerdo, pela questão didática, eu vou desenhar essa bifurcação assim. Então, a gente tem que relembrar dessa relação anatômica aqui, ó, do esôfago com a traqueia. Lembrar que aqui, ó, onde eu vou desenhar em amarelo, ó, a gente vai encontrar o sulco traqueoesofágico, que a gente já vai ver em uma questão ele lá. E o segundo ponto que eu quero revisar aqui com vocês é a respeito da relação com o coração. Então, aqui no mediastino médio, a gente vai encontrar o coração aqui, ó, vou desenhar ele em vermelho, coração. Relembrando que essa porção mais posterior do coração aqui corresponde ao átrio, deixa eu desenhar em vermelho, ó, ao átrio esquerdo lá. Então, essas são as duas principais relações que a gente tem que lembrar aqui do esôfago lá, tá? Então, voltando aqui para as nossas questões lá, então. Então, mediastino anterior, não. O esôfago ele vai transitar aqui ó, pelo mediastino superior e mediastino posterior. O gabarito aqui seria a letra C e letra D, né? Em composto aqui a gente vai encontrar o gabarito sendo a letra F lá, porque a alternativa F aqui fala C e D lá. Maravilha. Segunda questão aqui, ó. Qual nervo acompanha o esôfago e transita pelo hiato esofágico juntamente com o esôfago? Aqui o gabarito, pessoal, é a letra C, né? São os nervos vagos lá. E para isso eu queria fazer uma revisão rapidinha aqui com vocês a respeito desse tópico. Então, ó, vamos imaginar o esôfago aqui, tá? Em amarelo, vou desenhar um nervo vago, ó, nervo vago direito, nervo vago esquerdo aqui. Os nervos vagos, eles vão formar os troncos vagais. Relembrando aqui, ó, o tronco vagal anterior é formado pelo nervo vago, né, esquerdo. E o tronco vagal posterior ele vai ser formado pelo nervo vago direito aqui, principalmente. Beleza? Então, só para a gente relembrar desse ponto aqui, ó. Anterior e posterior. Léo, eu confundo isso. Então, lembra, ó, vogal com vogal, consoante com consoante, ó. Tá? Macetinho aqui pra gente relembrar desse conteúdo. Isso sempre cai na hora da prova lá, tá? Então, só pra gente relembrar desse tópico lá. Pra gente excluir essas alternativas aqui, o que a gente tem que relembrar? O nervo acessório ele vai fazer inervação motora do músculo trapézio e do músculo esternocleidomastoide. Então, perceba que aqui ele não mantém relação com o esôfago. Por isso que a gente pode excluir ele aqui. Nervo frênico, ele vai fazer a inervação aqui do diafragma. Tá? Então também a gente exclui. Outro detalhezinho, o nervo frênico transita pelas laterais do coração. Lembrar dessas características lá. O gabarito nosso é o nervo vago. E aqui, pessoal, tem duas alternativas bem importantes para a gente relembrar aqui. Sobre o nervo laríngeo recorrente, eu quero fazer uma revisão com vocês, que isso aqui também despenca na hora da prova. Então aqui eu fiz um desenho
da parte arterial aqui da aorta, né? Então, a aorta ascendente, cajado da aorta, a aorta torácica descendente aqui, e os ramos do cajado da aorta, beleza? O que eu quero revisar aqui com vocês? A recorrência e as características do nervo laríngeo recorrente. Por quê? Porque o nervo laríngeo recorrente, ele é um ramo do nervo vago. Então, vamos desenhar um nervo vago aqui e vamos desenhar um nervo vago aqui, tá? Esses em amarelo são os nervos vagos. Em laranja, eu vou desenhar um nervo laríngeo recorrente, que é um ramo do nervo vago, ó, recorrendo aqui e do lado esquerdo, ó, recorrendo o arco da aorta. Então, só para a gente revisar esse tópico, isso é bem importante. Do lado direito, o nervo laríngeo recorrente direito, ó, ele vai recorrer à artéria subclávia. Enquanto que do lado esquerdo, o nervo laríngeo recorrente, ele recorre o arco da aorta lá, tá? Outro detalhezinho lá. Os nervos laríngeos recorrentes, eles vão transitar pelo sulco tráqueo-esofágico, esse sulco localizado aqui, ó, entre a traqueia e o esôfago lá. Beleza? São 3 informações importantes aqui a respeito do nervo laríngeo recorrente. Vamos revisar rapidinho. Primeira informação, são ramos do nervo vago. Segunda informação, a recorrência depende da lateralidade. Se for aqui do lado direito, o nervo laríngeo recorrente vai recorrer à artéria subclávia. Se for do lado esquerdo, o nervo laríngeo recorrente recorre o arco da aorta. Terceira informação, os nervos laríngeos recorrentes, eles transitam pelo sulco tráqueo-esofágico. Maravilha. Agora, por parte do nervo facial, pessoal, tem 3 informações que a gente tem que lembrar, né? Primeira informação, o nervo facial vai fazer a inervação motora dos músculos da mímica facial, os músculos da face. A alternativa da prova vai tentar confundir você com os músculos da mastigação, ou seja, o músculo masseter, músculo temporal, músculo pterygoide medial e pterygoide lateral. Esses músculozinhos da mastigação, eles são inervados pelo nervo mandibular. Cuidado com isso na hora da prova. Outro detalhezinho a respeito do nervo facial. A inervação sensitiva da face não é feita pelo nervo facial, e sim pelo nervo trigêmeo. Atenção para isso lá. Outra informaçãozinha importante para a gente lembrar aqui do nervo facial é com a relação anatômica com a glândula parótida. Por quê? Porque o nervo facial transita no interior da glândula parótida, mas ele não inerva a glândula parótida. Atenção para essas 4 informaçõezinhas lá, tá? A respeito do nervo facial aqui. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C lá. Terceira questão, o esôfago mantém relação anterior com qual estrutura cardíaca lá? Aqui, pessoal, a gente fez esse desenho aqui exatamente para a gente resolver essa questão. Então, perceba aqui, ó, em verde, o esôfago, transitando aqui pelo mediastino posterior. E note que o esôfago vai manter relação anterior, ó, com o átrio esquerdo. Atenção para isso na hora da prova. Tem até o ecocardio transesofágico, aqui, ó, que coloca o aparelho aqui dentro do esôfago para poder ver o coração lá. No nosso livro tem imagem desse exame para a gente poder visualizar o coração lá. Então, o nosso gabarito aqui da terceira questão, átrio esquerdo lá. Quarta questão. Essa aqui é uma questão bem, assim, tipo de prova mesmo. Porque, ó, qual a principal relação anatômica anterior do esôfago cervical? Claro que aqui eu escrevi essa questão especificando o posicionamento anatômico. Ó, eu quero saber na cervical. Beleza? Mas você pode, sim, simplesmente encontrar na tua prova uma perguntinha só, assim, qual a principal relação anatômica anterior do esôfago? E aqui, pessoal, particularmente, a gente tem que ir direto para a traqueia, tá? A traqueia aqui é o nosso gabarito, já vamos revisar ali. Antes disso, vamos excluir alguns absurdos. Ó, primeiro absurdo que a gente vê aqui, ó, lobo esquerdo da glândula tireoide. Por quê? Porque o lobo esquerdo da glândula tireoide mantém relação anatômica lateral com o esôfago. Imagine aqui, ó, o esôfago vindo aqui e a glândula parótida com formato, a glândula tireoide, ela tem aquele formato de borboleta aqui assim, ó, né? Ó. Então, o istmo da glândula tireoide realmente ele mantém relação anterior, mas os lobos da tireoide não. Eles ficam aqui na lateral, ó, esquerda e direita lá. Por isso que essa questão está errada. O ducto torácico, a gente já vai ver ali, ele não mantém relação anterior com o esôfago, e sim relações laterais e posterior. Por isso que aqui a gente também pode excluir ele lá. Essa aqui, ó, é uma alternativa importante da gente relembrar, tá? Eu já vou voltar ali no desenho.
pra gente rever isso aqui. Mas a aorta fica posteriormente ao esôfago lá, tá? E por fim, o sistema ázygos, né, as veias ázygos aqui, que mantém relações laterais e posterior, similar ao ducto torácico que a gente já vai revisar também ali. Então aqui o nosso gabarito é a letra C. Vamos só olhar aqui no desenho essas relações que eu acabei de comentar com vocês. Começando aqui com a aorta, ó, note aqui a aorta aqui. Vou desenhar ela aqui, ó. Vou fazer em amarelo, só para a gente poder ver. A aorta fica localizada, ó, posteriormente ao esôfago aqui. Lembrando que o esôfago aqui eu representei da cor verde, beleza? Então note o posicionamento anatômico aqui do esôfago, né? Ó, esôfago aqui, a aorta atrás do esôfago lá. A traqueia, note que ela está na frente do esôfago, aqui ó, na região cervical, ó. Tá vendo? Então é a principal relação anatômica anterior ali, que a gente tem que lembrar pensando em exercícios da prova lá. Tá bom? Belezura? Vamos lá, quinto exercício lá. Qual nervo transita pelo sulco tráqueo-esofágico? Aqui a gente revisou agora há pouco, né? São os nervos laríngeos recorrentes. Então, o nervo vago vai transitar aqui junto com o esôfago, vai emitir o nervo laríngeo recorrente, e o nervo laríngeo recorrente vai transitar aqui pelo sulco tráqueo-esofágico lá. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D. Mas vamos excluir alguns absurdos aqui, ó. Começando, nervo acessório. A gente sabe que o nervo acessório faz inervação motora do músculo trapézio e do músculo esternocleidomastoide. Então a gente já exclui aqui. Mesma coisa nervo frênico. O nervo frênico faz inervação do diafragma. Então também está errado aqui. Os nervos vagos vão acompanhar o esôfago lá. Eles não vão transitar pelo sulco tráqueo-esofágico. Não é uma característica do nervo vago. Perceba que a questão direciona, a característica que a gente tem que procurar nesses nervinhos aqui, certo? Então também a gente já exclui. E o nervo facial, ele fica lá na face, né? Então também a gente pode excluir ele lá. Show? Agora aqui, ó, nós vamos começar a ver algumas questões envolvendo o ducto torácico e o posicionamento aqui do hiato esofágico. Para isso, só quero fazer uma revisão rapidinha aqui, ó, nessas duas imagens, para a gente relembrar. Nessa imagem aqui, eu quero revisar com vocês as aberturas do diafragma. Então, seguinte, primeiro ponto, a gente tem que saber o que transita, quais são as estruturas principais que transitam do tórax para o abdômen ou vice-versa, do abdômen para o tórax. Primeira estrutura, veia cava inferior. Estou exagerando um pouquinho aqui, mas só para a gente poder visualizar isso de uma forma mais fácil. Segunda estrutura, o próprio esôfago lá, tá bom? E a terceira estrutura aqui é a artéria aorta lá. Então essas são as três principais estruturas que transitam aqui pelo diafragma. Nós vamos encontrar aberturas no diafragma que permitem essa passagem do tórax para o abdômen ou do abdômen para o tórax lá, beleza? E aqui a gente tem que relembrar de um tópico que são os níveis vertebrais, de acordo com a coluna vertebral aqui, ó, onde que estão essas aberturas lá. E aqui é o macetinho da escadinha que eu comento no livro aqui, ó. A gente vai desenhar uma escadinha aqui, mais ou menos, ó, tá? E isso começa aqui, ó, em T8. Deixa eu fazer de outra cor só para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. T8, T10 e aqui T12 lá. Beleza? Então aqui é o macete da escadinha, ó. A gente vai fazer uma escadinha aqui assim, ó, mais ou menos. Aqui ia ver a cava inferior, esôfago, e aqui a aorta. E esse nível aqui, ó, né, se a gente fosse fazer um traçado mais ou menos, ó, ficaria aqui, ó, em T8, T10 e aqui T12 lá, tá bom? O nível dessas aberturas lá. Show? Só pra gente relembrar desse tópico lá. E aqui, pessoal, eu quero revisar 2 tópicos a mais com vocês, que é a respeito do ducto torácico, que eu vou desenhar ele aqui de laranja, tá? E do sistema ázygos lá, então. Então, relembrando que o ducto torácico ele vai transitar junto com a aorta, nessa abertura do diafragma lá, ó. O ducto torácico vai estar passando junto com a aorta aqui assim, ó. Beleza? Isso aqui é uma vista em perfil. Aqui agora a gente está olhando de anterior, uma vista anterior. Então o ducto torácico ele vai estar bem aqui, ó, inicialmente à direita do esôfago. Relembrando aqui, ó, o lado direito e aqui o lado esquerdo lá. Maravilha. Só que tem um ponto aqui, ó, que o ducto torácico ele vai cruzar o esôfago posteriormente para se direcionar aqui, ó, para o lado esquerdo. Relembrando que o ducto torácico ele vem aqui e desemboca no ângulo júgulo subclávio, no ângulo formado aqui, ó, entre a jugular interna esquerda com a veia subclávia esquerda aqui,
tá bom? É o ângulo de Pirogoff, que é o epônimo famoso aí, tá bom? Então, o que a gente precisa ter em mente aqui, ó? Que esse ponto de cruzamento fica em torno aqui, ó, de T4, T6 aqui. Então, resumindo essas informações aqui, perceba que o ducto torácico, em uma parte de seu trajeto, que ele está subindo para cá, né? Está subindo aqui, né? Em uma parte, ele mantém relação à direita, uma parte do seu trajeto ele mantém relação posterior, e uma parte ele mantém relação aqui, ó, à esquerda lá. Show? Agora eu quero comentar com vocês, fazendo uma associação aqui com o sistema ásicos, tá? Eu vou fazer junto aqui o desenho, só para a gente aproveitar as relações anatômicas. Então, o que a gente vai encontrar do lado direito? A veia ásicos, ó a veia ásicos aqui. E daí, do lado esquerdo, o que a gente vai encontrar? A veia hemiásicos acessória, que passa posteriormente ao esôfago, e a veia hemiásicos aqui. Perceba que o nível de cruzamento é o mesmo que o do ducto torácico, por isso que eu aproveitei, ó. Fica em T4 e T6 aqui. Maravilha? Então, perceba que nós vamos encontrar relações anatômicas do sistema ásicos tanto à direita quanto à esquerda. Só que à esquerda, a gente tem que lembrar das veias hemiásicos. Esquerda, hemiásicos, né? Força um pouquinho a amizade para você gabaritar essas questõezinhas lá, tá bom? Maravilha? Vamos ver agora aqui as alternativas lá, então. Sexta questão lá, então. Ó, só mudar a cor aqui. Ó. Em qual nível vertebral está localizado o hiato esofágico? A gente faz o esquema da escadinha aqui, ó. T8, 10, 12, né? A gente sabe que o esôfago passa aqui, então T10 aqui. Maravilha? Nosso gabarito aqui. Só um comentário rapidinho aqui, ó, se a gente quiser excluir algumas alternativas, por mais que essa aqui seja uma questão mais direta, né? A gente poderia pensar, pô, T6 está muito alto, né, o nível vertebral. Dá pra gente excluir. Mesma coisa L2, está muito baixo, então a gente pode excluir. Mas essas duas aqui, ó, essas três, na verdade, alternativas, a gente poderia ficar em dúvida lá, tá? Mas, enfim, detalhezinhos aí. Vamos lá, sétima questão. O ducto torácico cruza o esôfago em posição aqui, né, ao esôfago lá. Então aqui, ó, só pra gente voltar no nosso desenho. Durante esse cruzamento aqui, ó, o ducto torácico passa na frente do esôfago, atrás do esôfago, né, à direita, à esquerda ou superior, né? Então, primeiro ponto aqui, vamos excluir absurdos. Primeiro detalhe, o ducto torácico não mantém relação anterior com o esôfago. Então, a letra A a gente já exclui aqui de cara. Beleza. Olha um absurdo falando que mantém relação superior. Não tem relação superior aqui, não existe isso, né? Então, a gente também pode excluir. Então, a gente ficou aqui, ó, entre a letra B, C e D lá. Só que durante o cruzamento, ó, ele especifica aqui, ó, né? A gente tem que relembrar que o ducto torácico passa atrás do esôfago. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra B. Letra B aqui. Show? E última questãozinha aqui, ó. Em qual nível vertebral o ducto torácico cruza o esôfago? Ó, então, aqui na questão 7 ele perguntou a relação anatômica desse cruzamento e a questão 8 está perguntando o nível de cruzamento. E aqui a gente sabe, ó, que fica em torno de T4, T6 lá, que o nosso gabarito aqui também é a letra B lá. Pessoal, se você gostou desse vídeo, venha conhecer o nosso material, lições de anatomia, o link está aqui na descrição. Tem o nosso curso de anatomia também, que a gente resolve todas essas questões juntos aqui, igual esse vídeo aqui, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.